Bom, agora então vou tirar algumas dúvidas de vocês de radiciação. Gente, esse conteúdo ele dá uma bugada na cabeça mesmo, porque a gente precisa dominar com muita tranquilidade o conteúdo anterior de potenciação. Depois que a gente domina bem potenciação, esse aqui fica mais simples, tá? Além disso, a gente precisa virar uma chavinha do raciocínio aqui. Então, vamos lá. O primeiro exercício, né, que vocês tiveram dúvida ou erros nas respostas foi a letra A, número 2, raiz quadrada de 16. O que a gente está procurando aqui é qual é o número que elevado ao quadrado dá 16. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes e dá 16. A maioria de vocês acertou quando marcou o 4, né? Vocês têm razão, 4 vezes 4 realmente dá 16. Mas vocês esqueceram que menos 4 vezes menos 4 também dá 16, ó. Menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, nesse caso, nós temos duas raízes quadradas, que é o mais ou menos 4. Quando a gente usa esse mais ou menos aqui, não é porque é mais ou menos aproximadamente, não. É mais porque é o resultado positivo ou negativo, tá bom? Na letra B, raiz cúbica de 729. Então, o que nós estamos procurando aqui é uma base que, elevada ao cubo, dá 729. Então, é uma base que multiplicada por ela mesma 3 vezes, né? Então, que número seria isso? A gente tem que ir por experimentação mesmo, tá, galera? Se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes 6 vezes 6, né? Até vocês chegarem no 9, tá? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Serviria se fosse menos? Não, por quê? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E não é menos 729 que tem aqui dentro da casinha, da raiz. É o mais 729. Então, nesse caso, aí lá vem o 4. Não serve o resultado negativo, tá? Alguns de vocês também fizeram a divisão de 729 dividido por 3, 243. A divisão está até correta, mas não é isso que está sendo pedido, tá? Não é uma divisão aqui. Então, na letra C, raiz quarta de 256. Qual é uma base que elevada à quarta potência dá 256, né? Então, só para ficar na ordem correta, qual é essa base que multiplicada por ela mesma 4 vezes e dá 256. Então, se vocês fizerem lá a experimentação, inclusive com as opções que eu dou, vai ser o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, é o 4 que ocupa esse lugar. Lembrando também que pode ser o mais ou o menos. Então, se vocês testarem aí, ó, menos vezes menos, mais, menos vezes menos, mais vezes mais 256, tá? Alguns fizeram a mesma coisa que aqui, 256 dividido por 4, 64. Gente, se a gente for fazer 64 vezes 64, já ultrapassou muito os 256, tá? Então, é esse o raciocínio. Letra D, raiz cúbica de menos 125. Então, qual é o número que elevado ao cubo, então, que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dá menos 125. Alerta, se aparecer o menos aqui dentro, aqui tem que ser negativo, tá, gente? Então, a gente já pode colocar aqui o menos. Menos vezes menos dá mais vezes menos, menos. E que número seria esse? Então, esse número é o 5. Porque 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então,
a resposta correta, menos 5. Na letra E, é raiz quadrada de 49,64. Vocês pensaram, a maioria, muito certinho, né? Então, qual seria esse número, que é uma fração? Então, tem que lembrar que eu preciso tirar tanto o numerador, né, da raiz, quanto o denominador também. Então, a maioria de vocês acertou quando marcou lá 7/8, porque 7/8 ao quadrado é a mesma coisa que 7/8 vezes 7/8. 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64. Só que vocês esqueceram de marcar também o negativo. Menos 7/8 vezes menos 7/8, menos vezes menos também dá mais, tá? Então, marcaram a resposta positiva, mas esqueceram do negativo de novo. Por último, a letra F, raiz quadrada de 14. Então, qual é o número, a base, que é elevada ao quadrado? Então, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Dá 14. Aqui vai complicar um pouco, muitos de vocês devem ter pensado, não tem. Não tem mesmo se a gente pensar nos números inteiros, que foram esses números que a gente trabalhou até agora. Mas se a gente pensar nos números racionais, nos números que tem vírgula, tem não exatamente igual a 14, mas muito próximo, né? Como aqui a gente considerou só uma casa decimal, não fica nem tão próximo assim, mas fica próximo. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Procurar um número menor do que 14 que tem raiz quadrada. Então, vocês vão pensar, o 13 tem raiz quadrada? Não. 12 tem? Não. O 11? Não. 10? Não. 9? 9 tem raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada do 9? Raiz quadrada do 9 é o mais ou menos 3. Aqui eu vou trabalhar só com o módulo, ou seja, só com o valor positivo, para ficar fácil da gente raciocinar. Guarda aí na caixinha que o menos também é válido, tá? Depois que a gente achou um número menor do que o 14, a gente vai procurar um maior do que ele, que tem a raiz também. O 15 tem raiz? Não. 16 tem raiz? Tem. Quem é a raiz do 16? O 4. Raiz quadrada, né? O 4. De novo, mais ou menos. Guarda o menos na caixinha. Então, a gente vai estar procurando algum número que está entre 3 e 4. Que número é esse? 3,1, 3,2, 3,3 até o 3,9. Algum desses números vai ser o mais próximo de 14. E aí, a gente vai ter que fazer esse teste mesmo. Multiplicar 3,1 por 3,1, quanto que dá? E assim por diante, tá? Nesse caso, vocês vão chegar no 3,7. 3,7 vezes 3,7 é igual a 13,69. Se vocês ainda acharem, não, mas não tá muito perto, né? Vou fazer o 3,8. O que vocês vão ver quando fizerem a multiplicação do 3,8? 3,8 vezes 3,8 dá 14,44. 14,44 é maior do que 14, gente. Então, quando isso acontece, eu não posso considerar. Aqui é a hora que eu paro. E aí, eu vou considerar o resultado anterior, tá? Então, é o mais próximo desse número e que seja menor do que ele. Então, aqui, a gente vai ter o mais ou menos 3,7. Então, a gente retoma agora, volta com esse menos da caixinha, lembrando que pode ser positivo ou negativo esse valor, tá bom? Se a gente tivesse mais casas decimais, né, 3,7 alguma coisa, 7, 2, 3, sei lá, poderia chegar mais perto ainda do 14. Mas aqui, para não confundir, a gente usou só uma casa decimal, tá bom? Espero tê-los esclarecido um pouco mais. Me pediram também para resolver essa questão da página 36, exercício número 56. Então, vamos lá. Nesse exercício, ele me dá a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 27 quilos, a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 21,
E a massa da Lua, 7,348 vezes 10 a 19. E aí ele me pergunta, na letra A, quantas vezes a massa do Sol é maior do que a massa da Terra? Então, nesse caso, o que ele está pedindo é uma divisão entre a massa do Sol e a massa da Terra. Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever aqui a massa do Sol. 2 vezes 10 elevado a 27, sobre a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 21. Para facilitar essa nossa conta de divisão, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número aqui, eu vou deixar esse número de forma que ele fique vezes 10 elevado a 21 também, porque daí eu simplifico esse 10 elevado a 21 e não preciso me preocupar mais com ele. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que fazer o quê? 27 menos 21 dá quanto? 6. Então, eu preciso acrescentar ao 2 6 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 elevado a 21, dividido por 6 vezes 10 elevado a 21. Agora, isso aqui a gente pode cortar, né? E fazer essa divisão. Então, se fizer essa divisão aí na calculadora, vai chegar ao número 333.333 vezes, tá? Na letra B, ele pede a razão entre quantas vezes a massa da Terra é maior do que a massa da Lua. Então, mesma coisa, mesmo raciocínio. Terra sobre Lua. A massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 21, dividido por 7,348 vezes 10 elevado a 19. Vamos fazer a mesma coisa, deixar aqui vezes 10 a 19, porque facilita a nossa vida. Então, 21 menos 19, 2. Então, eu preciso acrescentar 2 zeros aqui, então, 600 vezes 10 elevado a 21, sobre 7,348 vezes 10 a 19. Opa, 21 não, galera. 19, né? Esses 2 zeros eu já acrescentei ali. 19. Pronto, agora eu posso cortar esses dois e fazer essa divisão. Se fizer essa divisão, vai chegar a um valor de 81,65, mais ou menos, tá? Aqui é uma dízima não periódica, aqui é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque temos uma repetição, e aqui não periódica, porque não temos uma repetição. E aí, na letra C, então, ele pergunta pra gente... Na letra C, ele pergunta o que acontece, o que representa se eu multiplicar esse por esse valor por esse aqui, o resultado da letra A com a letra B. O que representa esse valor, gente? Quantas vezes a massa do Sol é maior do que a massa da Lua, nesse caso, né? Porque a massa da Terra é a mesma. Então, a gente calculou quantas vezes a massa do Sol é maior do que a Terra e depois quantas vezes a da Terra é maior do que a Lua. Então, se a gente multiplicar esse resultado, a gente vai estar calculando, vai estar vendo quantas vezes a massa do Sol é maior do que da Lua, tá bom? Percebam que se a gente for tentar trabalhar com esses números aqui, gente, nessa potência, nem na calculadora a gente consegue, porque não consegue colocar esse tanto de zero, tá? Então, observem isso aí. Para finalizar, então, as dúvidas de hoje, vou esclarecer aqui sobre o expoente fracionário. Então, a primeira questão, a letra número 1, letra A, perguntava qual é a propriedade da potenciação que mais se relaciona com essa situação do expoente fracionário. Gente, aqui tinha uma pegadinha de atenção. Acho que no segundo slide, ou bem no início do vídeo, eu falo para vocês que é a propriedade potência de potência, que a gente precisa lembrar dessa propriedade. E aí,
nesse exercício, não tinha essa opção de potência de potência. Então, era para marcar, a resposta correta era nenhuma das opções, tá? Essa opção não estava lá. Então, aqui é a potência de potência. Outro exercício que vocês tiveram dúvida foi no número 3, letra B. Então, pediu para a gente realmente calcular isso aqui, tá? Então, no número 2, eu pedi para vocês escreverem isso como raiz. Então, vamos lá. Então, para escrever como raiz, o que a gente vai fazer? Esse denominador que está aqui no expoente, vem aqui para o lugar do índice. Faz a casinha, e aqui dentro da casinha eu vou colocar quem? A minha base, que é o menos 8. Então, isso aqui lá no número 2, a maioria de vocês acertou. Aí, quando a gente pede para calcular essa raiz, o que eu estou pedindo aqui? Qual é o número, qual é essa base, que elevado ao cubo dá esse valor menos 8? Quem é esse número? Então, a gente acabou de fazer, né, de resolver vários exercícios com isso. Esse número é o menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 é igual a menos 8, tá? Então, a resposta correta aqui, no caso, era o menos 2. Muitos marcaram aí menos 4, não sei nem de onde tiraram, porque 8 dividido por 3 não dá nem 4, então não sei. Na letra C, mesma coisa. Então, vamos calcular isso aqui. Então, para transformar isso em raiz, né, faz a raiz. Quem vem aqui para o índice é o 2, que é o denominador. Lembrando que o 2 eu posso escrever ou não, se por acaso essa raiz ficar sem índice, o índice que está aqui escondido é o 2. E esse número que está aqui, vem aqui para dentro, né? Aí, o que vocês fizeram? Dividiram isso aqui por 2. Muitos marcaram 16 dividido por 2, 8. 36 dividido por 2, 18. Só que não é isso. Quem é a raiz quadrada do 16? O 4. E do 36? O 6. Porque 4 sextos vezes 4 sextos, né? Vai dar esse resultado que tá aqui dentro. E aí, a gente só precisa lembrar que pode ser tanto o positivo quanto o negativo, tá? Menos 4 sextos vezes menos 4 sextos também dá certo, ok? Por fim, no número 4, na letra A, pedia para reescrever essa raiz em forma de potência fracionária. Então, o que a gente precisa reescrever? Quem tá aqui dentro vai ser a minha base. Então, eu não altero isso aqui, eu não tô calculando a minha raiz. Eu tô reescrevendo de uma outra maneira. Então, isso aqui, o 25, é a minha base. Quem é o índice que tá aqui escondido? O 2. Então, esse índice, ele passa a ser o denominador desse expoente. E aí, eu preciso completar ali com o numerador. Então, 25 elevado a 1/2, tá bom?